tudo que eu puder falar para vocês aqui nesse esquenta, porque eu, como eu sempre falo, estou batendo 10 anos de odontologia, endodontia exclusiva aos 7, quase 8. E depois que eu descobri o que era o GlidePath na minha vida, a minha relação com a endodontia mudou. Eu fiquei muito mais tranquila para trabalhar, eu entendia o que eu estava fazendo, e hoje eu faço da minha missão no mundo espalhar a palavra do GlidePath, que eu acho que é o segredo para muita gente. Exige alguns pensamentos, chip taper, exige cabeça, mas depois que você pega a forma que ele funciona, a sua endodontia muda. E eu vou Peraí, apresentar. Natália, antes de você começar, pessoal, eu vou só apresentar o Ciendo e vou ter que apresentar a Natália, né? Só um Ah, pouquinho. Natália começou com a corda toda, e é isso aí, pessoal. Vou só. desculpa, eu já tô. Sabe como é que eu sou na aula? Eu gosto de falar. Ó, pessoal, vou apresentar um pouquinho o Ciendo e vou falar um pouquinho da Natália. A gente tem aqui a página do Ciendo, tá? O Ciendo está na sua oitava edição, tá? A gente vai ter eu, né, o Márcio Alex, o Hector Rodrigues, Eunice, o Vinícius, diversos outros colegas aqui com vocês no dia 26 a 28 de setembro. Mas lembrar que a gente está no primeiro lote, o valor ainda é de 130 e poucos reais, tá? O link depois eu coloco aí nos grupos de WhatsApp e também coloco no meu Instagram, tá certo? Bem, e outra, é 26 a 28 de setembro, mas você não precisa estar ao vivo, né? Você pode estar assistindo aí 60 dias depois do evento, tá? Aqui vai ter eu, né, a professora Eunice, a Iris, né, o Olavo, o Vinícius, né, o Gustavo, o Márcio Alex, o Hector Rodrigues, o William Martins, né, a Cosmeline Folha, a própria Natália, que está aqui hoje com vocês, falando sobre GlidePath, e o Vitor Nóbrega. E quais são os temas, pessoal? Eu geralmente só trago tema clínico. A Natália é mestranda em endodontia, mas ela é clínica, né? Ela não é só pesquisadora. O Vitor Nóbrega é mestre em endodontia, mas ele trabalha com tomografia todo dia, né? A Cosmeline é especialista em dentística, especialista em endodontia, mas ela isola dente todo dia, né? E ela vai falar muito sobre isolamento absoluto. O William Martins é mestrando, né? Não defendeu a dissertação dele de mestrado ainda, mas é um cara que faz endodontia também todo dia, é especialista em endodontia. O Hector é especialista, mestre e doutor, né? E vai falar sobre um assunto que muita gente quer conhecer, muita gente quer saber, que é exatamente remoção de instrumentos fraturados. O Márcio Alex, especialista, mestre e doutor, e vai falar também sobre urgências e endodontia. Na verdade, é o que mais chega para a gente, né? Muito caso de urgência e emergência no nosso consultório. O Gustavo, especialista, mestre doutor também, vai falar de como a gente pode melhorar, né, os nossos resultados na endodontia. O Vinícius vai falar sobre endodontia regenerativa, que é até o tema do doutorado dele, né? Ele é especialista e mestre no doutorado e vai falar sobre endodontia regenerativa, que é algo, né, que a gente pode melhorar dentro da nossa clínica endodôntica, dependendo do caso clínico que a gente for pegar. E é possível não viver de endodontia? Aí o Olavo, né, especialista e mestre em endodontia, Olavo é um clínico, né, um baita clínico, que vai traçar um pouquinho sobre isso. A Natália também poderia conversar um pouco sobre isso, né, em outra oportunidade, que é um tema que ela também conversa muito comigo, e ela tem aula sobre isso. E a Iris, colega de doutorado, né, vai falar sobre restauração pós-endodontia, que é, né, o grande problema que a gente tem aí na endodontia. E eu vou falar aí sobre, né, tecnologias, anatomia e endodontia, que é um básico repaginado para a gente entender a fazer uma endodontia melhor. E aí, né, a gente vai ter aí palestras já liberadas, você não precisa, para se inscrever, você não precisa esperar o congresso, você já vai ter essas palestras liberadas. Uma palestra minha de análise crítica de terça apical, tratamento de dentes com isogênese completa, com a Milena, né? Vai ter aí é, diagnóstico de limas fraturadas, né? Como é que eu posso diagnosticar e remover? E o Frozone também
vai trabalhar um pouquinho aí no terço apical. E, pessoal, isso ainda no primeiro lote, né? O valor apenas de R$ 139,00, ou 6 de 25 e 23. Então, é muito barato, né? É muito simples, é muito prático, né? E eu acho que a maneira da gente estar se atualizando é, de uma maneira bem simples e prática dentro da endodontia. A apresentar a Natália, né? Muita gente deve conhecer ela, é do Instagram e do Informação. Natália é especialista em endodontia. Natália, tem quantos anos de prática já, Natália? 10 anos já, não? 10 anos formada e eu entrei na especialização assim que eu formei. Aí, endo exclusiva deve ter uns 8 anos, 7. Então, pronto, uns 7, 8 anos de endodontia exclusivamente. É uma colega que pratica endodontia todo dia, é uma colega que vive várias realidades clínicas, né? Que eu adoro trazer aqui pessoas assim, porque a gente não fica só no fantástico mundo ideal de Bob, né, de Vieira Solto, né, de Ipanema, né, de Leblon, né, Natália? E É, lá em Itaim ou nos bairros nobres das cidades. Então, eu gosto muito de trazer a Natália porque ela é uma professora que transita em outros ambientes sem ser do RAI, né? Que a maioria dos endodontistas, da maioria das colegas que fazem endodontia, não estou nesse ambiente. Vai lá, Natália, a sala agora é sua. muito obrigada. Desculpa, eu sou ligeirinha porque realmente é um assunto que me empolga, né? Gente, falando rapidamente, né? Aproveitando aqui a puxadinha para o Ciendo, vale muito a pena, gente. Todo ano vale muito a pena. O valor, se vocês pararem para pensar, às vezes a gente sai para jantar, gasta isso, gasta perto disso. É um incisivo na POP por mês, mais ou menos. Por mês não, é um incisivo na POP. Adesão ao congresso é um incisivo na POP. E você recebe um pacote de palestras, você acaba se atualizando muito por um valor que não tem muita desculpa para dizer, poxa, não deu, não sei esse assunto aqui tem tanta coisa legal. Samuel falou, tantos temas legais estão sendo trazidos, então vale a pena. Eu sempre vou dizer isso, investimento em conhecimento vale a pena, principalmente quando é por esse valor. Aí, né, assim, se você parar a pensar na troca, vale muito. Então, vou falar agora da aula mesmo. Vou falar de glide path. Para quem não sabe, eu estou trazendo a definição. Não tem problema se você não souber. Um dia eu não soube, o Samuel também não soube. Tem muita coisa que eu não sei nem nunca vou saber. Mas o que a gente puder trazer para vocês, mastigado e com a importância daquilo na prática clínica, na aplicabilidade clínica, a gente está trazendo. E o glide path é uma manobra que vocês precisam conhecer para quem já conhece, mais ou menos entender o conceito e como você pode adaptar o seu sem ficar dependente de, porque eu compro aquela lima e eu tenho que entrar com aquela outra. Não, você tem que saber o que você está fazendo para poder escolher o instrumento que você vai usar, independente da etapa que você está. Então, eu trago para vocês que o Glide Path, ele é basicamente igual à segurança. É a segurança do seu tratamento. Por quê? Ele é a primeira etapa da instrumentação. A gente divide ele, inclusive, a instrumentação entre o Glide Path e a dilatação do canal, né? No Glide Path, eu estou explorando, eu estou abrindo o caminho para que aquela lima final que eu estou pensando, eu quero fechar numa R40, eu quero fechar numa 3504, para que a 3504 chegue naquela patência, eu preciso fazer um bom Glide Path. Porque depois eu estou só dilatando um canal que eu já dominei, que eu já sei como é. O GlidePath é isso, tá? Ele vai abrir caminho para os instrumentos mecanizados que são mais calibrosos, tá? E eu vou explicar por que que ele abre caminho, né? Por que que os mecanizados acabam sendo mais calibrosos. Ele também é a manutenção da trajetória do canal ao longo de todo o tratamento. O Ruddle disse lá em 2014 que ele é o segredo para o sucesso da modelagem. E se vocês pararem para pensar, o nosso grande desafio, tecnicamente falando, manualmente falando, é modelar. É fazer com que aquelas limas continuem descendo no comprimento que a gente achou e que a gente consiga chegar numa obturação legal, um raio-x final legal. E aí, se você parar para pensar, a manutenção da trajetória do canal ao longo de todo o tratamento não é exatamente isso que todo endodontista quer. A gente quer isso, a gente não quer desvio, a gente não quer perfuração, a gente não quer lima fraturada, porque a lima fraturada ela é um grande impedimento de eu continuar a seguir naquele canal, ela vira o meu problema principal, para depois eu pensar em descontaminar, se é possível. Então, se eu faço um bom glide path, na verdade, eu acabo tendo uma rotina clínica onde eu me preocupo menos com iatrogenias, porque elas são menos recorrentes. Eu não vou dizer que você nunca mais vai fraturar uma lima, mas à medida que você desenvolve, você acaba passando por menos acidentes.
Você entende isso, você desenvolve o seu próprio glide path. Eu trago em aula para vocês, né, no congresso, exatamente as técnicas disponíveis, e aqui eu recomendo, vou pincelar aqui, mas na aula completa vocês vão ver com vídeo e tudo mais. Mas é isso, a gente tem que fazer a manutenção dessa trajetória e o glide path é o segredo, não só para mim, não sou só eu que estou falando, grandes pesquisadores falam isso também. E quais são os desafios que eu vou ter no meu glide path? Porque tem canais que são muito simples, eu vou pegar uma lima, às vezes até uma lima 20, e ela vai entrar e ela vai linda, você vai sentir ela passar do forame, e aí a endo já tá assim, você pensa, poxa, meio caminho andado, pelo menos, né? Agora vamos dilatar. Mas às vezes, muitas vezes, para quem trabalha com a rotina de endodontia mesmo, pega canal todo santo dia, vocês vão ver que, infelizmente, não é rotina. Uma lima 20 chegar no forame tranquilamente, uma lima 15 às vezes não é. E a gente tem que lançar mão de outras manobras para poder chegar, bater a patência, porque a endodontia sem a patência fica mais complicada, né? Então, quais são os desafios que eu encontro para fazer um glide path? Canais curvos e estreitos, porque eu vou ter um grande risco de desviar e de fraturar instrumentos nesses canais. Os canais calcificados, porque eu vou ter dificuldade até de acessar. Onde fica a entrada? Qual a inclinação da lima para eu entrar aí e descer e não acabar atravessando essa raiz e não perfurar, né? E eu tenho um canal muito reduzido, então, como eu falei, uma 20 não entra aí por nada, nem na embocadura. E a gente teve que lançar mão de outros casos. Esse caso também é apresentado em aula, do início ao fim. É um caso muito delicado e interessante de se falar sobre a importância do glide. Esse caso eu fiz sem microscopia, eu fiz, na verdade, num consultório popular, que a luz é horrível. Eu tenho algumas fotos dele que são da minha câmera antiga, que não é tão boa quanto a câmera atual. Eu uso uma câmera Xing Ling, para quem não sabe. É a minha forma de magnificar. Então, eu gosto de abrir isso para vocês, porque essa é a minha endodontia. E eu faço endodontia da classe A à classe D. Dependendo do dia, eu estou atendendo toda essa galera ao mesmo tempo, né? No mesmo dia. E variações anatômicas, que também partem do nosso conhecimento. A gente tem que saber quais as variações anatômicas possíveis de se encontrar. Se não souber, pede uma tomografia, mas elas dificultam um pouco o glide path. Eu não sei se vocês conseguem perceber, porque essa radiografia está cortada para centralizar, mas ela é um canino inferior. Então, a anatomia que eu espero de um canino inferior e a anatomia que eu tive apresentada nesse caso trazem sim desafios, tanto desde a localização para ganhar também esses canais. Eles acabam em forame único, mas não é porque acessei por um lado que eu não vou pelo outro, né? A gente vai tentar sempre tratar o sistema de canais. Os instrumentos que eu vou usar, como eu falei para vocês, se o glide path ele abre caminho para as limas mais calibrosas, aqui eu estou falando de instrumentos finos, eu estou falando de instrumentos de limas de exploração manual, desde 6, 8, 10, 15 para mim, apesar dela já ser primeira série, a 15 para mim é uma lima de exploração, né? E a gente tem os mecanizados, que vão apresentar diferentes tipos e tapers. Para quem não sabe, tip é a ponta do instrumento e o taper é a conicidade que aquele instrumento apresenta ao longo do seu corpo. E a gente tem diferentes marcas, diferentes tipos e tapers, mas é sempre geralmente uma coisa baixinha. É uma 15, é uma 17, vai ser mais ou menos por aí. E antes do termo glide path se popularizar, a gente já usava limas assim, a gente só não falava tanto assim, né? Mas já existiam esses instrumentos. Eu posso lançar mão de todos eles e eu tenho que pensar que cada um deles, né, tanto o manual quanto o mecanizado, ele traz para mim uma técnica. Eu preciso de uma técnica para usar. E eu tenho que pensar nos prós e contras de cada técnica. Então, o manual, eu vou puxar a sardinha para o manual, porque eu vou falar para vocês o porquê, mas vamos lá, desde o princípio de que o endodontista trabalha com tato. Então, todo lugar onde eu puder fazer um uso do meu tato, eu tô mais segura. Pelo menos é assim que eu me sinto e é assim que eu acho que o endodontista acaba se sentindo com o tempo, né? Então, no Glide Path manual, eu vou ter maior controle tátil, obviamente pelo tato, vou ter maior adaptabilidade, um custo menor, porque as limas manuais são mais baratas mesmo, as mais caras são mais baratas do que limas mecanizadas. E no mecanizado eu já tenho alguns cuidados para tomar, né? Eu posso lançar a mão dele facilmente nos canais mais amplos. Ele é mais eficiente, ele é mais veloz, mas porque eu não tenho o tato, porque eu tenho um motor girando e uma lima que não sabe o caminho que ela está fazendo, ela só está fazendo, eu tenho maior risco de desvios e perfurações. Isso é importante vocês saberem. E o Glide Path que eu vou recomendar para vocês em aula, tá aí, Samuel, acho que não se surpreende com isso. Eu sempre vou falar de oscilatório para vocês.
Aí eu tô falando das limas manuais C-Pilot, porque para quem tem menos experiência, eu prefiro que trabalhe sim com limas mais, qual é a palavra? Mais preparadas para isso, né? A C-Pilot ela tem uma resistência maior à flexo-compressão, então ela acaba sendo uma lima que a gente consegue forçar em direção apical com mais tranquilidade. E o oscilatório, para quem não conhece, é o meu queridinho. É com ele que eu faço endodontia quase desde sempre. Eu tive o meu primeiro oscilatório antes de ter motor, porque eu não tinha dinheiro para comprar meu motor. Então foi a minha forma de mecanizar a minha endodontia, porque a partir do momento que eu não estou fazendo na mão, eu estou lançando a mão de um com o triângulo oscilatório, eu já estou mecanizando a minha endodontia. Acho que vocês deviam se familiarizar também com esse conceito, porque eu fiz endodontia só com oscilatório por muitos anos. Hoje o motor é mais acessível, né? Mas por muitos anos. É o GladePath que eu vou recomendar para vocês. Vai ter vídeo explicando, porque tem muita gente que tem medo, tem muita gente que fala, meu Deus, não sei usar, então eu vou mostrar em vídeo para vocês entenderem como é que encaixa a lima, qual o movimento que ela faz, qual é o movimento que eu vou fazer com a minha mão quando eu quiser instrumentar um dente com ela, principalmente em terço apical. Eu postei essa semana que eu trabalho com oscilatório em terço apical com tranquilidade. E teve gente que falou, meu Deus, mas como? Eu já desviei algumas vezes com o oscilatório. Então a gente tem que entender o que que você está fazendo, que lima que você está botando, que esse oscilatório está desviando, porque eu vou falar para vocês que sim, ele é muito seguro em curvaturas. Isso daí é a lima saindo, eu fotografei no negatoscópio, assim que eu removi do canal. Na minha mão, essa lima não tinha batido patência, eu não estava conseguindo. Sabe quando você está girando e você sente que ela vai quebrar? Se eu forçar, ela vai quebrar. É quando eu pego o oscilatório e deixo ele trabalhar. Então, esse aí é o caso real mesmo. A radiografia é o caso que a lima saiu desse jeito. Eu coloquei a lima zerada e ela voltou dessa forma, com a curvatura, com a microanatomia, reproduzindo a microanatomia, porque essa é uma lima que não tem controle de memória, então ela vai reproduzir o formato do canal que ela foi, reproduzindo essa microanatomia. E se não fosse o oscilatório nesse caso, como em muitos casos na minha vida, acho que Samuel também concorda, eu não sei o que seria. Honestamente, eu não sei o que seria. Então, não tem como eu falar de glide path para vocês sem falar de oscilatório hoje. Ah, minha opinião pode mudar daqui a um tempo? Pode, mas eu duvido, né? Eu posso agregar outras técnicas, mas abrir mão dele, que já está comigo há 10 anos, eu não consigo, não consigo. Fiquei sem o meu, comprei um reserva e hoje eu ando com dois, que é para não ter erro. Então eu trago para vocês o seguinte: se você quer fazer isso, se você quer conseguir fazer uma curvatura apical dessa, se você quer conseguir trabalhar e obturar, se vocês notarem, todas essas obturações estão em diâmetros relativamente grandes, né? A gente vê endodontias que a galera vê uma curvatura e já não trabalha tanto, já fica com um pouco de medo. Eu tenho limites que eu respeito, mas o oscilatório me permite trabalhar mais seguramente no terço apical, principalmente em casos de canais curvos e atrésicos. Então, se você quer conseguir fazer isso, esse tipo de endodontia, você vai precisar dominar a manobra de glide path. O oscilatório facilita? Facilita, é isso que eu vou trazer em aula para vocês, mas você vai precisar dominar a manobra de glide path, todo o conjunto de manobras que a gente leva para fazer. A maioria de vocês provavelmente já faz de alguma forma e não tem o conceito ainda na cabeça, porque, como eu falei, eu também demorei para aprender, entender o que que significava, mas vocês sabem que a patência é passar com uma lima fina pelo forame. O glide path é tudo que eu faço para que essa lima possa chegar lá e continuar passando, porque eu faço patência entre todas as limas. Então, o glide path é isso, gente. É o início da endodontia e é o que vai garantir com que o canal continue reprodutível ao longo de todo o tratamento, até a hora da gente obturar. E eu acho que, como eu falei já, vale muito, muito, muito a pena a adesão ao Ciendo. Só pelas palestras que você já ganha quando você adere, você já ganha palestras e você depois tem acesso a esse circuito que vai te trazer, pelo menos, como o Samuel falou, temas muito atuais da galera que está na clínica, da galera que está fazendo, né? Então, é isso. Está apresentado o conceito de glide path para vocês, o que eu acho que vocês devem usar para estabelecer, mas para aprender a estabelecer, eu vou precisar do mais tempo de vocês, eu vou precisar que vocês apareçam no Cielo e assistam essa aula com muito amor e carinho, que vai ser preparada, para que ela possa transformar a endodontia de vocês como ela transformou a minha. E é isso. Valeu demais, minha amiga. Pode parar o compartilhamento aí, Natália. Posso. Pronto. Pessoal,
O Glide Path, né, a Natália, a gente conversa muito sobre algumas coisas e o doutorado dela o mestrado dela é exatamente sobre esse tema, né? É, a gente tem que entender o Glide Path, né, Natália, para fazer uma boa endodontia e hoje eu brinco, quando a gente está mais experiente, né? Se você fizer o Glide Path, basicamente o, o canal está pronto, né? Basicamente o canal tá Exatamente. O canal tá feito. O canal tá Se feito. você conseguir o glide, basicamente o canal está pronto, o resto é só o passo a passo, né? Exatamente. Usando lima velha para não quebrar dentro do canal, né? Mas tirando isso, né? E o que eu gosto, pessoal, é que a Natália, ela faz canal todo dia, galera. Todo dia. Então, ela sabe muito bem o que ela está falando. O oscilatório, né? É algo que a gente fala já há algum tempo e é algo que é simples, prático, fácil. Aquela foto belíssima, viu, Natália? Fala aí. Não, que recentemente, eu até já falei lá no Instagram, para quem não me segue, recentemente eu voltei a trabalhar com alguns convênios. Uma vez na semana eu atendo convênio. E tem casos cabulosos, quem atende convênio sabe que aparece de tudo, tudo. Tem casos cabulosos de retratamento, de molar inferior, que a gente sabe que a anestesia é complicada, e que eu ganhei muito tempo só de estabelecer um glide path seguro. Oscilatório ou não, mas só de estabelecer o glide path você ganha tempo. A gente acha que perde tempo, mas na verdade a gente ganha. Exatamente, e segurança acima de tudo. Pessoal, fica aí o convite para o Ciento 2025. Eu vou botar o link aqui no Story. Vocês vão lá no Story do meu Instagram, né? Eu vou mandar o link para a Natália também coloca lá o link no Story dela. Eu acho, pessoal, R$ 135, né? Eu estou indo para o Dental Canal, né? A inscrição do Dental Canal tá R$ 1.000, é R$ 850 mil. Passagem aérea mais R$ 2.500, estadia mais uns R$ 700, a alimentação Uber, que com fins é longe de BH, ida e volta, dá mais ou menos aí R$ 200. Então, é muito caro a gente estar indo para o congresso presencial e não tem maneira, né? Como a Natália disse, um jantar, né? Isso se não beber muito, for duas cervejas, um hambúrguer, uma batata mais ou menos bom, dá mais ou menos isso, Mais né? ou menos. Aí é mais ou Mas menos. Se é for bom mais ou mesmo, menos. aqui no Rio, o negócio, ó. Não, se for em bairro bom no Rio, não. É, Aí dá, exatamente. né? Então, pessoal, aproveitem as aulas e essa aula especificamente de Glide é uma das partes mais importantes da endodontia para mim. Então, assistam, aproveitem a aula da Natália, aproveitem o Endoinformação, né? Sigam ela, @endoinformação, né? Que quem está no meu Instagram, tá? Muita gente que conhece nós dois, porque eventualmente a gente faz A alguma gente coisa. tá junto aí, por aí, pela vida. Então, minha amiga, obrigado pela sua meia hora de hoje, obrigado por falar um Nada. pouquinho Eu que mais, agradeço o convite, é sempre um prazer. Sempre um né? prazer. Vou querer aquela foto do oscilatório, depois me mande aquela foto, ficou muito legal, para botar Mando. na aula de oscilatório também, tá certo? E, Fidel, tem tradução em espanhol sim, se eu não me engano, tem a opção de traduzir para o espanhol no Hotmart, tá bom? Bem, minha amiga, obrigado pelo tempo, obrigado pela Eu explanação. agradeço. Obrigado pelos 100 colegas que estavam aqui ao vivo, na sala só cabe 100, né? Cara, E há mais alguns que estiveram aqui ao vivo no Instagram. Minha amiga, obrigado e até a próxima aí. até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo. Valeu, abraço, pessoal.